Estamos ao vivo, não é isso? Pelo menos é o que está dizendo ali na tela. Ao vivo. O tema de hoje é os 3 pilares do amor. Repararam que a estante aqui atrás está mais arrumadinha? Dona Ana está fazendo questão de arrumar e deixar bonitinho. Tem até uma planta ali em cima, ó. Olha a plantinha, que legal. Batata doce, está crescendo no meio da água. Bem, não tem ninguém ainda ao vivo comigo, não tem ninguém assistindo, mas você que vai assistir depois, se quiser pegar caneta e papel para anotar aquilo que foi importante, vai ser bacana para ti. Luciane, boa noite. Boa noite, Luciane. Espero que você tenha feito bastante das suas artes hoje. Boa noite, Patrícia. Ó, estamos entrando no ar, viu? Tem 2 pessoas online. Cadê o Tadashi? Tadashi entrou no ar comigo ontem e antes de ontem. Japonesinho arretado ele. Boa noite. Bem, vamos lá. Eu tô 3 minutinhos atrasado, então para compensar eu vou ficar 3 minutinhos a mais, né? Não necessariamente, porque não precisa ter 1 hora cravadinho em horário para eu poder entregar o conteúdo que seja bacana. Embora eu acredite que... Me dá um feedback, o áudio tá bacana? Dá para ouvir o áudio legal? O Tadashi tá fazendo falta. Pois é, o Tadashi veio sem avisar, não me seguia nem nada. Agora a gente se segue, eu sigo ele, ele me segue. Mas foi uma surpresa interessante. Alguém lá do Japão apareceu na minha live e, inclusive, falando em japonês, teclando em japonês. Ótimo, que bom que o áudio está bom. O tema de hoje é os 3 pilares do amor. Quais seriam esses 3 pilares? Seria filho, pais e cônjuge? Seria melhor amigo, cônjuge e pais ou filhos? Enfim, vamos lá descobrir. Eu dei esse título para esse assunto baseado em 3 situações que acontecem dentro de uma, e eu já vou explicar logo para não ficar com suspense, que é o seguinte. Todo mundo gosta de ser amado, gosta de ser querido, gostado. O amor é uma das coisas mais importantes da vida. Por conta do amor, inclusive, muitas pessoas existem. Inclusive, as pessoas costumam falar que o ato sexual é fazer amor. Olha que interessante. Se bem que eu acredito que o amor já esteja feito, as pessoas só manifestem. Mas, enfim, é só um termo. Daí o que acontece? Sendo o amor algo essencial na nossa vida, é importante que a gente venha entender o que é o amor, como é que ele funciona. E na busca por conhecimento sobre o que é o amor, eu acabei pesquisando naquele livro secular que a gente chama de Bíblia, ou Sagradas Escrituras, que é a fusão do Velho Testamento com o Novo Testamento, que tem a tradição judaica do Torá, com os grandes profetas, os pequenos profetas, os livros históricos e os livros poéticos, mais os evangelhos, os 4 evangelhos principais. Estou falando da Bíblia canônica, tá? Não estou falando de nenhuma outra Bíblia apócrifa, estou falando daquela que é mais tradicional, que a maioria das religiões judaico-cristãs e protestantes e pentecostais e neopentecostais usam. Mas tirando esse aspecto teológico, dentro da Bíblia, nos ensinamentos de Jesus, lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, que é onde a gente descobre as histórias que aconteceram com Jesus, certa vez alguém chegou para ele e perguntou assim: qual é o maior de todos os mandamentos de Deus, para que a gente possa cumprir e viver a vida de maneira adequada? Aí Jesus falou o seguinte: ame a Deus com todas as suas forças, e depois ame o próximo como a ti mesmo. É baseado nessa passagem que eu tirei o tema da live de hoje, os 3 pilares do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Olha que interessante. Amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. É interessante que ele fale: ame a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, e depois ame ao próximo como a ti mesmo.
parece que a ti mesmo fica por último. Acontece que é trocado. Eu não posso trocar meu dedo aqui, mas é trocado. Vamos falar assim. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Assim fica melhor. Ó, ame a Deus, ao próximo e a ti mesmo. Você só pode amar o próximo quando você se ama a si mesmo. Só que você só pode se amar a si mesmo quando você recebe o amor de Deus por você. Olha, a Patrícia falou que está seguindo o Tadashi também. Tadashi foi influenciador, olha. O perfil dele é até bacaninha. Eu não entrei por meio do computador ainda para fazer a tradução e ler as legendas, mas eu gosto de algumas fotos que tem lá. Vamos lá. Tadashi, onde você estiver, eu te amo. Pelo menos eu fiquei muito feliz com aquilo que você fez, interagindo aqui e tal, foi bacana. Então eu vou escrever aqui na minha canetinha, com a minha canetinha, eu vou fazer um triângulo. Se você quiser, você também pode desenhar um triângulo aí no teu papel. E na parte de cima do triângulo, um triângulo equilátero, eu vou colocar a palavra Deus. Do lado esquerdo eu vou colocar eu. Do lado direito eu vou colocar outro. Olha aqui, dá pra ver? Deus, eu e o outro. É um triângulo equilátero esse aqui. Por que equilátero? Equilátero é aquele triângulo, quem participou das aulas de geometria na escola, de matemática, triângulo equilátero é aquele que tem os três lados iguais. Seria interessante que, numa relação de amor saudável, o nosso relacionamento com Deus, nós recebêssemos o amor dele e amássemos a ele conforme nós fôssemos conhecendo o tanto que ele nos ama. Eu sei que para algumas pessoas falar sobre o amor de Deus é algo muito teórico. Por quê? Porque, na maioria das vezes, nós aprendemos sobre Deus pelas vias religiosas. O primeiro lugar onde eu ouvi falar de Deus, em casa, minha mãe falou de Deus para mim, e desde pequeno fui criado dentro de uma igreja evangélica, igreja cristã protestante. E aí o que acontecia? Uma igreja batista, no caso. O que acontecia? Lá na igreja, domingo de manhã, a gente ia para o que se chama Escola Bíblica Dominical. E na Escola Bíblica Dominical a gente recebe lições sobre aquilo que está escrito na Bíblia. Sendo que com 7 anos, quando eu comecei a aprender a ler, eu comecei a tirar, te ouvindo e produzindo. Isso aí. Depois mostra as suas artes, Lu. Vou compartilhar das suas artes lá no meu Stories para as pessoas perceberem e notarem e reconhecerem o trabalho que você faz, que é muito bacana. Que tem a ver com o Tadashi também. Vou mostrar para ele, ele vai gostar. Então, quando eu era pequeno, eu aprendi sobre Deus dentro da religiosidade numa igreja cristã evangélica. Olha aí, a gente estava falando do Tadashi. Tadashi, nós estávamos falando de você. Tadashi apareceu, dona. Olha que legal. Good morning, Tadashi. Nossa, Tadashi, vou dar uma estrelinha de fã do Tadashi, olha isso. Que legal. Hi, Tadashi. Eu vou procurar uma tradutora de japonês, de inglês, Oni. Será que a gente pode traduzir essas lives para o Tadashi? Seria interessante, não só para ele, mas para várias pessoas que sabem o inglês, seria muito interessante. Irenil diz boa noite também. Gente, o Tadashi está aqui toda noite, olha que interessante. Tadashi, você é influenciador? But now is the rain. But now in the rain. Está chovendo. Ok. Here is very hot, Tadashi. Em Rio de Janeiro is very hot here. Today. At night. Olha aí, a Anne já se prontificou a ser tradutora do conteúdo para o inglês. Seria interessante para a gente alcançar mais pessoas. Voltemos ao tema. Os 3 pilares do amor. Então, como eu estava falando, eu aprendi sobre Deus dentro de uma religiosidade, dentro de uma igreja evangélica cristã. E qual o perigo de se aprender sobre Deus dentro da religiosidade, dentro de uma igreja? Poxa, Léo, existe um perigo em aprender sobre Deus dentro da igreja? Sim, existe um perigo. Qual? Aquele em que faz com que a aprendizagem se torne apenas teórico. A gente aprende as interpretações sobre Deus, a gente aprende aquilo que dizem sobre Deus e não... O grande perigo é aprender essa teoria e não vivê-la na prática.
Até os 7 anos mais ou menos, eu recebia muitas informações e tal, mas eu não tinha muita noção de que eu precisava buscar ter as minhas próprias experiências. Quando eu fiz 7 anos que eu estava aprendendo a ler, que minha mãe me deu uma Bíblia de presente, e eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a fazer perguntas e ter questionamentos e dúvidas e tal. E graças a Deus, na igreja onde eu estava, o pastor que era líder lá, tinha a cabeça aberta para poder responder as perguntas de uma criança. Inclusive, um dos rituais que acontecia uma vez no mês, chamada Santa Ceia, era só para quem já era batizado. E todo mundo pegava lá o cálice e o pãozinho e tal, é o equivalente a aquele momento na missa onde você come a hóstia. Para quem não sabe muito a diferença entre ceia, Santa Ceia na religião evangélica cristã e no catolicismo, da hóstia e da missa e tal, é parecido. É a comunhão com o corpo de Cristo. E com a igreja, né, que é o corpo de Cristo, com as pessoas. Comunhão com as pessoas e comunhão com Deus. Que tem a ver com isso de amar a Deus, amar a mim mesmo e amar o outro. Então, assim, eu queria saber por que eu não posso comer o pãozinho e tomar o cálicezinho com... Não era nem vinho, era suco de uva tinto. Por que eu não posso fazer isso? Aí ele falou, porque você não é batizado. E eu acredito em Deus, por que eu não posso ser batizado? Daí ele me explicou todos os trâmites que eram necessários, todo o processo, para eu passar pelo batismo e depois poder tomar o pão e o vinho, comer o pão, beber o vinho e fazer parte da Santa Ceia. Ou seja, dentro da igreja, dentro da religiosidade, existem rituais, existem regras, existem normas que se você cumprir, você é aceito. Se você não cumprir, você é deixado de lado. Esse é o grande perigo da religiosidade dentro das igrejas. Por que eu digo que é um perigo? Porque dentro do teu relacionamento com Deus, Ele te ama incondicionalmente. Deus não quer que você faça algo para Ele gostar de você. Ah, Caneta, se você escrever, eu gosto de você. Se você não escrever, eu te jogo fora. Deus não age assim. Se você é bonzinho, Deus te ama. Se você é uma pessoa que não é bonzinho, Deus vai te amar do mesmo jeito. Ele só vai ficar, só vai ser um desperdício de vida você ser mal. Quando eu digo ser mal, é praticar atos atos não éticos, por assim dizer. Vamos colocar assim, de uma forma um pouquinho teórica. Deixa eu abrir a janela aqui para entrar um vento. Tá calor. É bem semelhante ao ritual da Igreja Católica. Sim. Olha, a Anne está dizendo que é batizada na Igreja Batista. Você é batizado? Sim, eu sou batizado, Patrícia. Eu passei pelo batismo quando eu tinha 7 anos de idade. Porque eu cheguei para o pastor e falou assim, ou o senhor me batiza ou eu vou embora dessa igreja. Porque eu tô aqui, eu leio a Bíblia, desde pequenininho eu tô aqui, eu acredito em Deus, por que eu não posso ser batizado? Aí ele me colocou na classe dos catecúmenos, que era a classe dos novos convertidos, e eu passei por todo o processo do ritual da liturgia da Igreja Batista para poder ser batizado e fazer parte do corpo de Cristo. Agora, fazer parte do corpo de Cristo tem 2 interpretações que a gente pode colocar aí. Tem a interpretação humana, que é estar dentro de uma igreja, fazer parte de um hall de membro, de uma lista de membros de uma determinada igreja. Mal comparando, é como se fosse fazer parte de um clube, onde tem suas regras e tudo mais e tal. E veja bem, eu não estou falando mal da igreja, estou só colocando as coisas de uma forma bem prática, para que a gente possa comparar de uma maneira muito clara o que é a igreja do ponto de vista humano e o que é a igreja do ponto de vista espiritual. Do ponto de vista espiritual, o corpo de Cristo são todas as pessoas que acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo em carne humana, assim, que nem eu e você, sendo Deus e sendo homem ao mesmo tempo, para nos ensinar como nos achegar ao Pai. Isso é o corpo de Cristo. Todas as pessoas que acreditam nisso, elas fazem parte do corpo de Cristo. Elas fazem parte do que a gente chama de igreja, que é eclésia, no grego, que significa chamados para fora. Chamados para fora de onde? Do cosmos, do mundo, tal como a gente conhece. Quando eu falo mundo, não é só o mundo físico, é o mundo é o mundo das coisas que não são eternas. Vamos colocar assim. Porque do ponto de vista divino, existe a eternidade e existem as coisas que foram criadas dentro do tempo. O mundo, eu, você e tudo que existe na história, no universo, está dentro da dimensão regida pelo tempo, o Cronos. Fora do tempo Cronos, fora do tempo cronológico, o tempo que você pode contar no relógio, no calendário, existe o tempo Kairos, que é o tempo da eternidade.
É como se existissem duas camadas de realidade. Vou colocar assim, ó. Daqui para cá é o tempo Cronos, daqui para cá é o tempo Kairos. Daqui para cá é o tempo das coisas espirituais, é a eternidade. Daqui para cá estão os anjos, demônios, Deus. Daqui para cá estão os anjos, demônios, Deus também e os seres humanos e tudo que existe no universo. Sair de dentro da gente e se relacionar. Sim, tem a ver com essa questão. Fazer parte da igreja é isso, sair de dentro da gente e se relacionar com as pessoas. Que inclui um desses pilares do amor, como eu falei ainda há pouco. Então, vamos lá. Ficou clara essa questão, né? A igreja do ponto de vista humano, a igreja do ponto de vista espiritual e a função da igreja, qual deveria ser? Enquanto uma porção de pessoas que se reúnem para estar adorando a Deus, o que seria adoração a Deus? Seria só fechar os olhos, levantar a mão, ficar cantando louvores, fazer oração uns pelos outros e tal? Também faz parte, mas no meu ponto de vista, e eu não estou falando uma verdade absoluta, é o meu ponto de vista, você aceitar, você aceita, ok, tudo bem. Se você não aceitar, tá tudo certo também. No meu ponto de vista, cada pessoa, a partir do momento que ela tem uma conexão com Deus, a partir do momento que ela busca saber quem é Deus e tem relacionamento com Ele, procura ter intimidade, se tornam um só, como é o propósito dele para todo ser humano, a partir desse momento nós podemos compartilhar com o mundo quem Deus é. E quando, lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, nós vemos que somos imagem e semelhança do Criador, eu e você somos imagem e semelhança dele, ao conhecermos Jesus, que é o Filho dele, ao conhecermos o Pai, ao conhecermos as coisas espirituais, as verdades espirituais, a nossa mente vai sendo transformada de uma tal forma, nós vamos sofrendo uma metanoia, como eu comentei ontem, na live de ontem. A gente vai passando por uma transformação tão profunda que a gente começa a entender o seguinte: nós temos parte da divindade. O divino está em nós, ele passa a habitar dentro de nós. Jesus falou que aquela pessoa que acredita nele, toma posse da palavra dele, acredita na palavra dele, começa a praticar essa palavra, ele vem morar dentro da pessoa. Então, quando você acredita que Jesus é o Filho de Deus, que veio ao mundo para te levar ao Pai, para ter relacionamento com Ele, você e o Pai passam a ser uma só pessoa. Ah, mas eu acredito em Deus, eu procuro fazer aquilo que Jesus ensina e ainda assim eu faço muita merda. Falo até palavrão, e xingo, e faço várias coisas erradas e tal. Você está num processo de transformação. Ele veio, entrou dentro de você e te fez uma nova criatura, que é o que está escrito nos Evangelhos. Quando você nasce de novo, espiritualmente falando. Depois eu posso até tratar melhor sobre esse termo, mas eu preciso falar sobre isso para que você entenda como é que funciona o primeiro pilar do amor, que é o relacionamento de você com Deus. O teu relacionamento com Deus. Como é que acontece esse relacionamento de amor entre você e Deus? Então, o que acontece? O próprio Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo, vem habitar dentro do seu coração, na tua consciência, lá dentro, na parte mais profunda do teu espírito. Lembra que ontem eu falei que nós temos espírito, alma e corpo? Quando a gente recebe vida, Deus já está dentro da gente? Não. Irenildes, quando a gente nasce da barriga da nossa mãe, Deus não está dentro da gente. Nós nascemos como criatura. O nosso corpo e a nossa alma estão aqui, vivos, a partir do momento que a gente nasce na barriga da mãe. Mas o nosso espírito está morto. Para que o nosso espírito comece a ter vida, nós temos que conectar com o Espírito de Deus. Aí o nosso espírito, alma e corpo vão estar vivos. Aí a gente vai receber a própria vida de Deus. Enquanto nós estamos aqui em carne e osso, nascido da barriga da mãe, só, sem conhecer Jesus, sem conhecer Deus, nós estamos vivendo uma vida física, biológica, bioquímica, assim, o corpo e tal. Uma vida da alma, uma vida almática, que eu poderia dizer assim, uma vida psicológica, psiquiátrica, psicanalítica, só que não tem a vida espiritual com profundidade. Nós temos até um espírito dentro de nós que está, entre aspas, vivo, e ele pode, inclusive, se comunicar com outros espíritos. Por exemplo, nós podemos praticar o que alguns chamam de mediunidade. O que seria mediunidade? É quando você está entre intermediário do mundo físico e o mundo espiritual. Ó, essa caneta aqui, ela é mediúnica. Vamos colocar assim, fazendo uma comparação. Por quê? Porque ela está entre a minha mão e o papel.
E tudo que está no meu pensamento passa pela minha mão, vai para a caneta e vai para o papel. Fui claro? Deu para entender? O que é mediunidade? É quando você, enquanto corpo físico, recebe conexão com o mundo espiritual, pega as mensagens do mundo espiritual e passa para o mundo físico. Mas como fica o sopro de vida que sai da boca de Deus? Então, nós só estamos vivos no nosso corpo físico porque o sopro de vida de Deus entrou na matéria orgânica criada por Deus. Quando você lê o Gênesis, por exemplo, lá tem uma ilustração de como é que funciona, como é que funcionou a criação. O meu corpo físico, o seu corpo físico, ele é feito de todos os elementos que tem no universo. Carbono, matéria orgânica. Átomos foram organizados, Deus pegou os átomos, juntou, fez um corpo físico, transformou esses átomos em moléculas, transformou essas moléculas em células. Qual é a diferença dessa caneta para essa plantinha aqui, ó? A caneta é inorgânica e a planta é orgânica. A plantinha cresce. Ó, ela está aqui com 3 brotinhos na pontinha. Se eu vier aqui amanhã, a folha vai estar um pouquinho maior, porque ela é orgânica. Os seres vivos, eles são orgânicos, eles crescem, eles têm um processo. E um processo de vida, que é diferente do processo de, entre aspas, vida da caneta. A caneta tem átomos, moléculas, os átomos estão em movimento. A Ana está falando trem e não rain. Ah, tá. Ele está no trem e não no rain, não na chuva. Eu li errado, mas tudo bem. Voltando, a caneta é inorgânica. Ela tem átomos e moléculas aqui que se movimentam, mas isso não significa que ela está viva. O nosso corpo biológico, ele tem vida. Ele é feito de elementos químicos. Por exemplo, tem aqui um copo d'água, tem H2O aqui. Acabei de beber um pouquinho. Eu bebi água, é um elemento químico. Entra dentro do meu organismo, que também tem outros elementos químicos que interagem e produzem vida. Ele está aqui podendo falar com vocês, vivendo e tal. Uma coisa muito boa. Mas voltando à questão da Irenilde, explicando, o nosso corpo físico, para estar vivo, biologicamente falando, ele recebeu uma energia divina, que é o sopro de vida, é o ruá, é o fôlego de vida. Deus pegou o sopro dele, vivo, soprou nas narinas do homem e o homem ganhou vida. Só que essa vida que nós temos biologicamente falando, ou psicologicamente falando, a vida mental, emocional e física, não é a mesma vida espiritual. A vida espiritual ela é mais profunda do que essa vida orgânica, essa vida biológica. O espírito está vivo, mas não está conectado com Deus. Patrícia está falando que o espírito está vivo, mas não está conectado com Deus. Sim, dentro de nós existe um espírito. Esse espírito, ele se comporta de uma determinada maneira. Ele tem sentidos, por exemplo. O meu corpo físico, ele tem visão, tem olfato, tem audição. Eu tenho sentidos com o meu corpo físico. Agora, lá no meu interior, o meu espírito, ele também tem um sentido. Nós chamamos esse sentido de sexto sentido, ou intuição. O nosso espírito, ele percebe realidades espirituais por meio da intuição. Isso significa o quê? Que ele pode perceber o mundo e tudo mais e tal. Agora, isso não significa que, aos olhos de Deus, o nosso espírito esteja vivo. Porque o nosso espírito só fica de fato vivo quando recebe a vida que vem de Deus. A própria vida de Deus, a vida zoe, no grego. É uma vida diferenciada da vida biológica. A vida biológica é uma, a vida espiritual é outra, totalmente diferente. Quando Jesus disse que veio ao mundo trazer salvação, a salvação da qual Jesus está dizendo significa que, se o nosso corpo físico morrer, mas nós, antes de morrermos, recebemos a vida de Deus, a vida eterna, então significa que num determinado momento nós vamos alcançar a ressurreição. Ou seja, nós vamos já ter a vida eterna dentro de nós. Vamos estar conectados com a vida espiritual. Lembra que eu falei que existem duas camadas de tempo? Tudo que há no universo está aqui. É o tempo cronológico, o tempo cronos.
Agora, tudo que está fora do tempo, tudo que é eterno, faz parte do tempo kairos. A vida eterna de Deus pertence ao tempo kairos. Tudo que é eterno pertence ao kairos. Tudo que é passageiro e temporário um dia tem começo, meio e fim, está aqui no Cronos. É o mundo que a gente conhece, a maior parte do que a gente conhece está tudo aqui no Cronos. O universo inteiro. Tudo que a ciência pode pesquisar, a maior parte está aqui, ó, no Cronos. Só que Deus quer nos dar a vida do kairos, a vida eterna, a vida Zoe. Ela vem do espírito dele, entra no mundo, entra dentro de nós e a gente ganha a eternidade. Recebe a eternidade. É um presente de Deus. Ficou alguma dúvida nesse sentido? Irenildes que fez pergunta, a Patrícia que comentou, a Anne. Então, vamos lá. Eu falei sobre conhecer Deus por meio da teologia da igreja e conhecer Deus na prática. Qual foi a grande virada na minha vida espiritual em relação a conhecer Deus? Bem, eu costumo dizer que existem dois deuses na minha história. O Deus que falaram para mim a respeito dele e o Deus que começou a falar comigo por meio da palavra. E quando eu falo a palavra, eu estou falando da Bíblia, esse livro aqui, ó, que está aqui em cima. Isso aqui é a Bíblia da minha mãe, meio velhinha, mas está aqui. Esse livro milenar, que é o livro mais vendido no mundo, é o livro... não é porque é o mais vendido que é o mais lido, tá? Ele vende muito, é o livro que mais vende, é um best-seller. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um livro muito incompreendido. Por quê? Porque cada um pode ler e interpretar da forma que ele achar interessante. Daí o que acontece? Dependendo da interpretação que você fizer a respeito do texto bíblico, você pode se tornar uma pessoa religiosa, uma pessoa espiritualizada ou uma pessoa alienada. Se bem que religioso e alienado não é tão diferente um do outro, não. Por quê? Quando eu falo que uma pessoa é religiosa, eu estou querendo dizer o seguinte, que ela segue a religião. E mesmo que em detrimento daquilo que Deus ensina. Seguir aquilo que a religião diz é uma coisa, seguir aquilo que Deus diz é outra. Na Idade Média, por exemplo, a gente sabe de várias atrocidades que foram cometidas, como as cruzadas e outras coisas e tal, aonde as pessoas matavam em nome de Deus por questões políticas, econômicas e tal. Hoje em dia isso ainda acontece em alguns países, são inclusive questões bem delicadas, mas aqui no Brasil mesmo tem gente que mata em nome de Deus. Como? Odiando o outro. Nas Escrituras a gente lê que quando a gente odeia alguém, nós somos comparados com homicidas. Por que eu odiar alguém é como se eu matasse alguém? Porque quando eu odeio alguém, eu não estou amando essa pessoa. Quando eu não estou amando essa pessoa, eu não compartilho vida com ela. Tem uma passagem em Provérbios que fala, se o teu inimigo tem sede, dá de beber para ele. Água favorece a vida. Se meu inimigo tem sede e eu não dou água para ele, eu estou deixando que ele morra. É tipo isso. Entendeu? Então, vamos lá. Vamos passar desse pilar para ir para o outro. Se bem que esse pilar é muito importante. Eu poderia fazer uma live só falando sobre o relacionamento da gente com Deus. O nosso amor para com Ele e o amor dele para com a gente. O que acontece? Se a gente quiser se amar de verdade, autoestima, autoconfiança, autocuidado, se a gente quiser se amar, se preservar e ter uma vida com excelente qualidade, nós precisamos receber o amor de Deus. Se você odeia alguém, está matando a ele e a si mesmo. Sim, porque olha só, que coisa interessante que eu estava reparando outro dia. Tudo que existe no universo é útil, até mesmo os nossos inimigos. Eu lembro que há um tempo atrás eu estava acompanhando o seriado The Walking Dead, que fala sobre os zumbis e tal, no mundo pós-apocalíptico e bababá. E lá tinham os carinhas do bem e os carinhas que eram os vilões. E aí tinha uma rincha entre os humanos do bem e os humanos do mal, por assim dizer. Sendo que em algumas ocasiões o vilão e o carinha do bem ficavam juntos numa situação que eles tinham de se juntar para poder lutar contra os zumbis. Ou seja, para que eles dois sobrevivessem, eles tinham que se juntar força e se ajudar durante um período de tempo.
quando a gente odeia os outros e a gente exclui eles da nossa vida de uma determinada forma que não considera eles de maneira nenhuma, nós estamos excluindo uma parte de nós. Por quê? Todos somos imagem e semelhança de Deus. Só que alguns estão ativados e outros não. Essa minha caneta aqui de 4 cores, estou sempre usando o exemplo dela, mas é pertinente. A cor azul ela já não funciona mais. Se eu abro aqui, ó, tu vai ver que a carga dela já está gasta. Mas a carga vermelha tem, a verde tem, a preta está quase acabando também. A carga azul já acabou. Aí eu posso fechar aqui e tu vai ver o seguinte. Por fora não dá para saber que a carga azul já acabou. Por fora todo mundo parece que é ser humano, pronto, acabou igual. Todo mundo é criatura de Deus. Agora, quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus são aqueles que têm carga na caneta. São aqueles que a gente pode chegar aqui, ó, apertar o botão e passar no papel e vai sair tinta e vai escrever uma história legal, de acordo com os propósitos de Deus. Isso é que é vida de verdade. Quando você se permite ser uma caneta na mão de Deus, Deus pega você assim, na mão dele e escreve uma história legal e você começa a fazer coisas boas para a vida das pessoas. Não porque você tem medo de ir para o inferno, mas porque você entende que faz parte da sua natureza. Faz parte do propósito de Deus para você. Quando esse tipo de situação acontece, quando você se deixa ser um instrumento na mão de Deus para que Ele faça o que Ele quiser, você está vivendo a vida de Deus. E é uma das coisas mais maravilhosas que existem. Por quê? Porque você sente que flui de dentro de você algo que é eterno, algo que é divino. É diferente de você trabalhar num lugar que você não gosta, fazendo coisas que você não quer só para ter dinheiro. Já experimentou isso? Trabalhar num lugar que você não gosta, fazer uma coisa que você não gosta, não tem muita aptidão, não tem talento, só para ter um dinheiro e no final do mês pagar os boletos. Isso é a vida sem Deus, por assim dizer. Porque a vida com Deus, entre aspas, é aquela na qual você é uma caneta. Ele toma a tua mão, diz que você tem dons, talentos e habilidades, e você vive fazendo aquilo que te agrada e agrada a Deus e faz bem para os outros. E as pessoas até te pagam por isso. Olha que coisa legal. E existem várias formas de você fazer acontecer. Se você odeia alguém, está matando a ele e a você mesmo. É horrível. Sim, é horrível. Eusilene tá rindo, o que você achou bacana, Eusilene? Compartilhei qual foi o motivo da graça de você ter achado legal. Eu sei que eu falo umas coisas engraçadas e tem uns lances assim que brotam na minha cabeça que são muito interessantes. Mas bora lá. Então, nosso relacionamento com Deus. Eu não tenho como me amar, já estou no segundo pilar. O pilar onde eu me amo. Eu não tenho como me amar de maneira integral, plena, satisfatória, 100%, se eu não reconhecer o tanto que Deus me ama. Como assim? Lembra que eu falei que Deus nos ama independente da gente fazer coisas boas ou coisas ruins? É claro que Deus não gostaria que a gente fizesse coisas ruins, porque quando a gente faz as coisas ruins, a gente está se prejudicando. Quando a gente prejudica os outros, a gente acaba se prejudicando. Corta-se um elo, ó. Corta o dedinho aqui, eu não sou mais teu amigo. É pá. Corta-se um elo. Aquele que ficou de mal com a gente não nos ajuda se a gente precisar. Acontece esse tipo de coisa. Quando a gente odeia os outros, quando a gente não trata os outros com respeito, acontece isso. A gente perde um colaborador. Alguém poderia nos ajudar. Mas então, quando eu entendo que Deus me ama, independente do que eu faça, eu fazendo ou não alguma coisa, Deus me ama. E Ele me ama com amor inteiro. Um amor que é eterno. Um amor que vem desde antes da fundação do mundo. Se você der uma olhada no capítulo 17 do Evangelho de João, você vai ver na oração de Jesus que ele fala com o Pai o seguinte: Pai, eu oro para que o Senhor revele para quem acreditar em mim, vou falar com as minhas palavras, eu peço que o Senhor revele para quem acreditar em mim que o Senhor os ama com um amor que é desde antes da fundação do mundo. Ou seja, desde antes do mundo existir, Deus já nos ama. E Jesus pediu para que o Pai revelasse esse amor para a gente. Se nós precisamos ter a revelação desse amor, significa que é um amor que aparentemente está escondido. Mas não é que ele esteja escondido porque Deus escondeu, é porque a gente fica com a mente tão bitolada no mundo material, das coisas que a gente pode ver e pegar, que a gente não tem discernimento das coisas espirituais.
Até que apareça um Jesus que vai ensinar pra gente como é que as coisas funcionam. Aí a gente vai ler os evangelhos e descobre como é que funciona a vida espiritual. Como é que a vida espiritual funciona? Deus revela pra gente a verdade, a gente toma posse dela e começa a viver essa verdade. Os nossos olhos espirituais são abertos. Por isso que tem gente que na hora de orar fecha os olhos, para que não se distraia com o mundo físico e se conecte com a energia do interior, com o Espírito Santo, com a divindade, com o cosmos e tudo isso aí. Bem, vamos lá. Você só vai se amar de verdade, plenamente, 100%, se tiver conexão com Deus. Ah, mas e se eu não tiver conexão com Deus, eu não vou me amar 100%? Bem, eu diria para você que você vai se amar 99%. Falta um 1% aí que faz toda a diferença. Mas isso não é absoluto não, tá? É o que eu penso. E é o que eu experimento. E é o que eu vejo acontecer na vida das pessoas com quem eu trabalho. Quando eu tenho de tratar com questões de autoestima, de autoconfiança, com questões de... Tá muito na moda essa palavrinha, né? Empoderamento. Eu menciono o amor de Deus para as pessoas, para que elas entendam que a fonte é muito mais ampla do que a gente pode ver. Existe mais mistério entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, como dizem que o Shakespeare disse. Daí o que acontece? Primeiro pilar, o teu relacionamento com Deus. Descubra a revelação do amor de Deus por você, do amor de Deus para você. Descubra o tanto que Deus te ama. Quanto mais você descobrir que Deus te ama, mais você vai se sentir amado e importante para Ele. E na vida você vai entender o seu lugar no universo. Você vai entender que talvez você seja uma caneta com 4 cores, com vários talentos e habilidades e dons para colocar no mundo. Talvez você seja uma caneta azul. E tá tudo certo ser uma caneta azul. Eu não tenho aqui uma preta e uma vermelha para mostrar a diferença, mas tem as 4 cores, tá tudo certo. E aí o que acontece? Você pode ser uma caneta, eu gosto muito de usar esse exemplo, que ao invés de estar sendo usada para escrever, está prendendo cabelo. Eu já vi mulher que tem cabelo grande, comprido, ela faz assim, um negocinho, tchum, e prende o cabelo lá com a caneta. A caneta foi feita para prender cabelo? Não, mas ela é útil, ela pode ser usada para esse objetivo. Mas é o propósito dela? Não. Enquanto você for uma caneta que está prendendo o cabelo de alguém, enquanto você não estiver escrevendo uma história, estando na mão de Deus, a tua vida vai ficar insatisfatória no todo, na plenitude, porque você precisa descobrir como é que a vida espiritual funciona dentro de você. Quanto mais você descobre o poder da espiritualidade na tua vida, mais você se sente pleno e satisfeito. Léo, isso significa que todos os meus problemas vão acabar? Não. Pelo contrário, eles podem até piorar. Por quê? Porque você vai entrar numa como é que eu posso chamar? Num vale, numa curva de aprendizagem, vamos colocar assim, você vai entrar numa curva de aprendizagem onde você vai ter que lidar com vários problemas que você tinha e não sabia que tinha. E até sair deles e entender que, caramba, agora eu posso assim resolver tudo quanto é tipo de problema. Você vai encontrar vários outros problemas, mas aí eles não vão ter mais tanto sentido doloroso como tinha aquele momento da curva da aprendizagem. No primeiro momento, as coisas começam a ficar muito mais difíceis, porque você está passando pela curva de aprendizagem. Agora, a partir do momento que você sai dela, todo problema que vier é degrau, todo problema que vier é lucro. Na verdade, ele já estava sendo um degrau de descida e de subida para você entender como é que funciona a vida abaixo da normalidade. A vida normal deveria ser uma vida espiritual. A gente recebe o amor de Deus, amor com a gente e compartilha esse amor com as pessoas. A gente recebe a sabedoria de Deus, transforma em conhecimento prático, aplica e usufrui dos benefícios. Mas infelizmente não é assim que acontece, pelo menos por enquanto. Mas eu estou aqui e tem vários outros que estão ajudando nesse processo de conscientização, para que a gente tome conhecimento e comece a aplicar. A Patrícia está falando assim, ó, somos elo de uma corrente, independente se somos de sermos bons ou não. Exatamente. É isso aí. Se você é bonzinho, se você é mal, de qualquer forma você está cumprindo seu papel no mundo. E assim, ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Nós temos luz e sombra dentro de nós. Temos que aprender a lidar com essas diferenças dentro de nós, dentro da gente. Então vamos lá. No primeiro momento, primeiro pilar, o teu relacionamento com Deus. Descubra como é que Deus te ama. Pergunta para Ele, Deus, o Senhor me ama? Como é que o Senhor me ama? Eu não entendo como é que o Senhor me ama.
Pega os evangelhos e vá ler. Dá uma olhadinha lá. Tem no YouTube, não gosto de ler a Bíblia. Eu fico com sono e durmo. Isso é preguiça do cérebro. A gente falou ontem sobre o funcionamento do cérebro. Se você não assistiu, dá uma olhadinha na live de ontem que está salva. E você vai entender que o cérebro da gente às vezes é preguiçoso. Ele não quer se esforçar para sair da zona de conforto. Então, começou a ler a Bíblia e deu sono, aí vai dormir? Também se você for ler a Bíblia de noite antes de dormir, já está cansado do dia, né, amigo? Ou amiga. E aí vai ficar meio complicado. Então, lê de manhã, no primeiro horário do dia, que é aquele horário no qual você se conecta com o universo de novo, assim que acorda. Experimenta ler 5 minutinhos, ou então 2 versículos bíblicos do Evangelho, e medita ali naquilo que você está lendo. O que é isso? O que é que Deus quis dizer para mim aqui? Qual é a lição que eu tenho dessa passagem, desse versículo? E vai meditando ali ao longo do dia e tal. Vai ser maravilhoso para você ativar a sua espiritualidade. Tem aplicativo da Bíblia também. Então, tem aplicativo da Bíblia, tem a Bíblia em áudio, na voz do Cid Moreira, com musiquinha no fundo, no YouTube. Pesquisa lá que tu vai achar. E eu já achei, sabe o que? A Bíblia em inglês, mano. Em inglês, em francês, em italiano, para você que aprendeu um idioma novo. Coloca lá o fone de ouvido e vai ouvir a Bíblia no outro idioma, enquanto você está estudando ali o idioma e tal. Enfim, descobre como é que Deus te ama, como é que o amor dele é incondicional. Mas descobre não apenas mentalmente. Pede para você perceber e ter discernimento dentro do teu espírito. Quando você busca a Deus de verdade, ele se deixa encontrar de uma maneira maravilhosa. Ele mesmo disse o seguinte: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Igual o grande mandamento. Se você ama a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, é um dos primeiros passos, um dos primeiros pilares do amor, um dos primeiros mandamentos para você viver uma vida de altíssima qualidade. Ele te lembra todos os dias de ler. Sim, tem aplicativo que lembra a gente de ler todos os dias. Tem uns que já joga na tela, assim. Tinha um que eu usava, que logo de manhã tinha uma hora marcada, ele já jogava na tela o versículo para a gente ler. Não tinha como fugir da leitura bíblica. Mas por que você vai fazer a leitura bíblica? Para você descobrir e conhecer mais sobre Deus e sobre você mesmo. Não adianta fazer isso de maneira religiosa. Tinha gente que era obrigada a ler a Bíblia, todo dia tinha que ler um capítulo inteiro, mas fazia isso por obrigação, por causa que tinha medo do inferno. Qual a utilidade disso? É pouquíssima. A gente não absorve o tanto que deveria absorver. Então vamos lá, nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a gente mesmo. Conforme a gente entende que Deus nos ama incondicionalmente, a gente fica menos crítico. Que merda que eu fiz, olha, eu sou muito burro mesmo, olha que erro que eu cometi. Isso é um ato de desamor. Mas tem muita gente que faz isso, em pensamento e até mesmo em atos práticos. Tipo assim, quando eu pego um cigarro para fumar e tal, e encher meu pulmão de nicotina e de outras químicas brabíssimas, eu estou me suicidando aos poucos. Isso é um ato de desamor. Teve um tempo histórico que o cinema, inclusive, colocava, glamourizava e fazia apologia ao cigarro como se fosse uma coisa chique, uma questão de status, para vender esse produto que mata a vida das pessoas. E aí? O que tem a ver o cigarro com essa questão aí? Quando você descobre que Deus te ama de maneira incondicional, você começa a se amar, você abre mão das coisas que prejudicam a sua vida. Léo, eu gosto muito de tomar refrigerante, mas eu já ouvi falar que faz mal para a saúde. Sim, tem várias coisas no refrigerante que matam a gente. Mas de vez em quando me dá uma vontade de tomar, é porque tu assiste o comercial na televisão desde pequenininho, dizendo que refrigerante é bom, é gostoso e tal. Aí a tua mente ainda está agarrada ali naquele conceito. Você ainda não estudou o suficiente para saber o quanto é que prejudica a saúde. O dia que tu souber, aí tu vai abrir mão. Só vai... Enfim, vamos lá. Só vai ter a acrescentar na sua vida. Próximo passo. Eu descobri que sou amado por Deus? Sim. Eu me amo da mesma forma que Deus me ama? Esse detalhe é muito importante. Experimente se amar da mesma forma que Deus te ama. Ou seja, de maneira incondicional. Perdoe a você mesmo. A gente fala muito sobre perdoar o próximo, alguém que cometeu uma ofensa com a gente. Mas é necessário a gente perdoar os erros que a gente comete. A gente faz... por exemplo, hoje de manhã eu tive uma discussão com a minha mãe. A gente quebrou o pau aqui em casa, eu falei o que devia e o que não devia. Eu achei que estava na minha razão. Ao longo do dia a ficha foi caindo, caramba, não precisava ter falado aquilo e tal. Já pedi desculpa para ela? Ainda não, mas eu falei para ela, olha,
Eu fui meio que quebrando, assim, e tal. Olha como o orgulho é um bicho sujo dentro da gente, né? Como o ego é estranho. Mãe! Mãe! Te amo, me perdoa. Te amo, me perdoa. Aproveitar logo, né? Não sei o dia de amanhã. Te amo, me perdoa. Ah, meu filho, mãe é mãe. Então tá tudo certo? Tá tudo certo. Filho, ninguém te ama mais do que eu. Quero o teu bem, meu filho. Você tem que produzir, como você diz, A gente vai produzindo aos tá? pouquinhos. Mas Então, vamos lá. Oba, consegui, eliminei mais um problema na minha vida. É bom a gente pedir perdão dos outros quando a gente ofende, mas é bom também a gente se perdoar. Eu poderia ficar me lamuriando a tarde toda porque eu fiz uma coisa errada de manhã e falar, caramba, que merda, agora já não dá mais pra seguir adiante, eu cometi um erro. Mas eu posso chegar pra mim, ok, Léo, você ainda tá em processo de aprendizagem, você precisa também aprender. Obrigado, mãe. Olha que legal, ela colocou até um ventinho aqui, que bom. E eu tô aprendendo, eu tenho que ter paciência comigo mesmo. Deus tem paciência comigo, então eu tenho que ter paciência comigo também. Daí o que acontece? Quando eu começo a exercitar amor para comigo e amor, aí eu começo a ver o quanto que os outros são importantes para Deus, o quanto que Deus ama as outras pessoas. E a partir do momento que Deus ama as outras pessoas, a gente entende que também pode amar as outras pessoas. Léo, mas tem gente que é fofoqueira, tem gente que fala mal de mim, tem gente que... Eita! Tem gente que fala mal de mim, tem gente que quer me matar. Ok, você não precisa ir lá e dar beijo e abraço nessa pessoa. Mas você pode perdoar essa pessoa mesmo de longe. Você pode perdoar a pessoa de longe. Ah, mas tinha gente que queria muito mal de mim, que me fez muito mal, mas já morreu. Então como é que eu posso amar essa pessoa? Você pode perdoar ela mesmo que ela já tenha morrido. Eu tive a experiência de já perdoar pessoas que morreram e foi libertador para o meu coração. Foi muito bom. Eu me senti mais livre, me senti mais vivo. Então, bora lá, repassar. Recebo o amor de Deus. Recebo o amor que Ele tem por mim, um amor eterno. Me amo da mesma forma que Deus me ama. E depois eu começo a amar as pessoas na mesma medida que eu me amo. Eu posso amar um pouquinho as pessoas? Sim. Mas se eu amar as pessoas na mesma medida que eu me amo, eu vou estar deixando o fluxo da energia do amor fluir, vai sair de Deus e vai para a pessoa. Deus me ama? Me ama. Ele também ama a pessoa também é imagem e semelhança dele. Mesmo que seja uma caneta azul que a tinta está ruim. Eu falei para vocês que a tinta azul já acabou, né? Por fora não dá para ver, mas eu sei que acabou. Deus sabe quais são as pessoas que ainda não tiveram amor dentro dela ativado. Elas estão mortas por dentro. Quando a gente tem a capacidade de amar e não ama, é como se a gente tivesse com um amor morto dentro de nós. Ah, eu tenho uma sementinha de melancia na minha mão, mas se eu não plantar, cadê a vida dela para virar o fruto? Não vira. Todo ser humano tem a capacidade de amar, mas nem todo ser humano exercita essa capacidade de amar no pleno potencial. Tem uns que exercitam 5%, 15%, 10%, 20%. E quando a gente vai aumentando o nível de amor e chega em 100%, a gente está igual a Jesus. Jesus amava as pessoas 100%. Tanto é que o pessoal estava crucificando ele e ele falava, Pai, perdoa essas pessoas porque essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Isso é o tipo de amor 100%. Até a gente chegar no nível de amor 100%, a gente vai amadurecendo. Quanto mais Deus dá o amor dele pra gente, mais a gente se sente amado, mais a gente se ama e mais a gente vai amando as pessoas. Eu estava pesquisando sobre... que ainda estou pesquisando sobre essa questão do amor e os gregos, eles categorizavam o amor em 7 formas diferentes. Eu, aqui conosco, falei sobre o amor ágape, que é o amor de Deus. Falei do amor filautia, que é o amor da gente para com a gente mesmo. E o amor para com o outro, ele pode se manifestar de várias formas. Eu posso amar minha mãe, posso amar meu filho, eu posso amar meus amigos, posso amar meu cônjuge, eu posso amar um desconhecido. E cada um desses tipos de amor é uma categoria diferente. Mas a gente pode falar sobre esse assunto num outro momento.
A Patrícia falou assim, o perdão é para a gente e não para o outro. Sim, eu já ouvi essa frase hoje. Quando a gente perdoa, a gente está perdendo a dor. De maneira poética, você pode entender dessa forma. Em português, a gente pode falar isso. Perdão é perder a dor. Uma metáfora muito bacana. Quando você perdoa o outro, você não está fazendo um favor para o outro. Você está fazendo um favor para você mesmo. Você está pegando a dor da ofensa que o outro te causou e jogando fora. O Pablo Marçal, que é um dos meus mentores, querido Pablo Marçal, ele diz o seguinte, não perdoe as pessoas. E eu achava isso muito doido, mas o dia que eu entendi, significa muito. Como assim não perdoar as pessoas, Léo? Jesus fala para perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, infinitamente falando, dentro da cabala lá, dentro da numerologia judaica, 7 vezes 70 e tal, é infinito. Então por que não perdoar as pessoas? Já saiba que as pessoas que elas são imperfeitas. Entre no jogo para vencer. Como? Entre no jogo da vida para vencer. Ia falar jogo do amor, mas o amor não é um jogo. Mas enfim, entre no jogo da vida para vencer. Como? Saiba que os outros são imperfeitos. Da mesma forma que você é imperfeito e imperfeita, os outros também têm as suas imperfeições. Então, em um momento ou no outro, eles vão cometer alguma falha para contigo. Então, já perdoe antecipadamente falando. Começou a fazer uma amizade legal, a pessoa bacana e tudo mais. Poxa, parece que a pessoa é perfeita. Ela não é perfeita. Em algum momento ela vai pisar na bola contigo, de alguma forma. E quando ela pisar na bola contigo, esteja preparada para aceitar o outro como ele é. E lidar com o outro na medida das imperfeições que ele tem. Por exemplo, lá em São Paulo tem o Instituto Butantan. O que faz o Instituto Butantan? Ele coleciona várias cobrinhas diferentes, que são venenosas, porque no veneno da cobra, eles pegam a cobra assim e pá, tira o veneno dela. Daquele veneno que pode matar alguém, tira-se o antídoto. Então, se uma naja me picar aqui no quintal, eu posso ir lá no médico, falar que foi uma naja que me picou, ele vai pegar o antídoto da naja e vai aplicar aqui em mim e eu não vou morrer. Do contrário, o veneno poderia me matar. Ou seja, no veneno também existe a cura. Lembra que eu falei que todo ser humano é útil no universo? Até o vilão é útil para fazer com que o herói fique mais forte. Quando o vilão se opõe ao herói, o herói tem que se esforçar para vencer o vilão. E na verdade o vilão está dentro do herói, não só do lado de fora. Porque se o herói fizer as mesmas coisas que o vilão faz para poder vencer, ele se torna o vilão. Então ele tem que procurar fazer a coisa certa para se superar. Quem gosta de cinema e tal, dá uma olhada na história do Harry Potter, por exemplo. O Harry Potter tinha como vilão o Voldemort. Mas ele e o Voldemort tinham algo em comum, tinham a magia lá e tinham o poder de escolha, de decisão. Eles poderiam escolher fazer a coisa certa ou a coisa errada. Qual seria a coisa certa a se fazer na vida dentro daquilo que nós estamos falando hoje sobre os 3 pilares do amor? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Se eu começar a praticar essa tríade, se eu amar a Deus, me amar e depois amar o outro, a minha vida vai ser cada vez melhor. Cada vez mais eu vou estar amadurecendo e ampliando a minha consciência e ganhando mais qualidade de vida. E é isso. Quer saber mais sobre o assunto? Tem alguma pergunta para fazer? Nós temos 3 pessoas aqui online agora. Temos a Irenilde, Ana Carolina e Patrícia. Temos alguma pergunta, alguma curiosidade? A diferença entre o vilão e o herói é o que ele faz, bem ou mal. Sim, eu diria que a diferença entre eles é a decisão que eles tomam. Nós sempre podemos tomar uma decisão para ser vilão ou ser herói. Lembrando que nós somos luz e sombra. Dentro de nós tem luz e tem sombra. Em alguns momentos nós optamos, fazemos decisão pelo nosso lado sombra. A gente escolhe fazer algumas coisas pelo lado sombra. Naquela hora que a gente escolhe, a gente tem uma motivação interna que parece que vai dar alguma vantagem e tal. E às vezes a gente precisa passar por esse processo e entender que deu ruim, para depois aprender a nunca mais fazer daquela mesma forma. Pedro, por exemplo, discípulo de Jesus, falava que ia até morrer por Jesus e tal, cortou a orelha do soldado Malco e tudo. E Jesus já tinha dito para ele, você vai me negar. E num determinado momento, Pedro negou a Jesus. E ele ficou depois arrependido.
diferente de Judas, que ficou com remorso. Lembra? Ontem eu falei sobre arrependimento e remorso. Eu falei que a única tristeza útil que existe na vida é a tristeza de arrependimento, porque nos faz enxergar que nós cometemos um erro e buscar corrigir esse erro, fazer a coisa certa. Pedro negou Jesus, mas num determinado momento Jesus chegou para ele e perguntou: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Na Bíblia a gente lê isso, né? No Novo Testamento tem essa passagem de Jesus perdoando Pedro. E Jesus pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? E na terceira vez Pedro fala sim. A Bíblia diz que Pedro ficou triste. E um detalhe que eu achei muito interessante uma certa vez, que me ensinaram, foi o seguinte. Quando Jesus pergunta para Pedro se Pedro o amava, não é um amor qualquer. É tipo assim: Pedro, tu me amas mais do que tu amas esses peixes aí? Sim, Jesus, eu te amo mais do que os peixes. Você é muito mais importante que os peixes. Eles estavam ali na beira da praia, eles tinham acabado, os pescadores, os discípulos pescadores tinham acabado de fazer uma pesca e tal. E aí, Pedro falou: eu te amo mais do que amo os peixes. Sim, lembra que eu falei que eu até podia morrer pelo sonho e tal? Estou aqui acrescentando um pouquinho, depois você dá uma olhada no Evangelho para entender do que eu estou falando. Aí depois Pedro falou: tu me amas mais do que tu amas essas pessoas aqui? Sim, Jesus, eu te amo mais do que esses amigos aqui e tal. Pedro, tu me amas como se eu fosse Deus, a ponto de morrer por mim? Aí Pedro ficou triste e falou: não, Jesus, eu te amo só como amigo. Tu sabes que eu te amo como amigo. Por isso que ele ficou triste. Jesus perguntou sobre 3 tipos de amor diferentes: amor por objetos, amor por pessoas e o amor a Deus. Tem gente que ama objeto. Eu antigamente ficava tiririca quando alguém pegava uma caneta emprestada e não devolvia. Eu ficava querendo arrancar a cabeça da pessoa fora, me devolve minha caneta. Eu tinha ciúme de caneta. Hoje em dia, tanto faz, é só um objeto. Mas tem gente que ama coisas e não sabe ainda amar pessoas. Tem gente que é apegada nos bens materiais e ainda não sabe amar espiritualmente falando. Amar é diferente de se apegar. Amar é diferente de estar apaixonado. Aí eu estou falando amar, mas não especificando qual tipo de amor, né? E ainda há pouco eu falei sobre 7 tipos de amor que os gregos categorizavam e tal. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma live sobre isso. Cada dia eu vou falando sobre um tipo de amor. Se bem que hoje eu falei bastante sobre o amor ágape, embora esteja tratando mais sobre o relacionamento do amor de Deus para com a gente. E da gente para com a gente mesmo, da gente para com o próximo. Bem, vamos lá. Eu tenho uma tarefa, eu tenho uma proposta de tarefa para fazer para vocês. A live já está quase passando de 1 hora, já passou, não, quase 1 hora já. Eu não sei se vai cair, mas enfim. Eu tenho uma proposta para fazer em relação a essa questão dos 3 pilares do amor. Qual é a proposta? Eu já até propus, né? Você está lendo o Evangelho para procurar saber como é que Deus te ama, mas você também pode ir para a natureza, para a praia, para um lugar que você gosta. Senta lá no meio da natureza e olha ao teu redor. Procura descobrir todas as coisas que você gosta, todas as coisas que te fazem bem no meio da natureza. Por exemplo, eu gosto muito quando chove, porque dá um cheirinho de terra molhada e é muito gostoso. Para mim é um prazer imenso. Quando acontece da chuva, eu sinto que Deus me ama. Quando vem um ventinho no meu rosto, eu estou sentindo calor, eu sinto que Deus me ama. Quando eu posso pegar água e beber, e a água é fresca, ela está me dando vida, sinto que Deus me ama. Quando uma criança me dá um sorriso, eu nem conheço a criança, e eu dou um sorriso de volta, ela ri de novo, que legal, olha que sensação gostosa. Eu sinto que Deus me ama. Quando eu pego uma semente, planto, e ela vira uma plantinha, eu vou cultivando a plantinha, e eu gosto de cuidar de plantinha, eu sinto que Deus me ama. Quando eu pego a minha fruta preferida, as minhas frutas preferidas, e mordo e como e tal, quando eu tomo açaí, eu sinto que Deus me ama. Quando eu estou brincando com meu filho, que ele chama meu nome e tal, eu sinto que Deus me ama. Então existem várias formas de você experimentar o amor de Deus, na prática, no dia a dia. Quando eu pego o livro da Clarice Lispector para ler, tem livro de Clarice aqui, eu sinto que Deus me ama e colocou essa mulher extraordinária no mundo para fazer literatura e despertar o meu talento, o meu potencial criativo. Ou seja, existem várias formas de você descobrir que Deus te ama. Quando você toma um café gostoso de manhã, docinho e tal, ou amargo, enfim, como você quiser,
você pode experimentar que Deus te ama. Existem várias formas de você saber que Deus te ama. Agora você precisa descobrir qual é a sua forma, qual é o seu jeito de ser amado por Deus. Porque ele tem um jeito, a gente tem um jeitinho particular de ser amado. Tem um livro muito bacana, posso até deixar de dica aqui de leitura, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman. Nesse livro, ele é conselheiro de família e relacionamento e tal, ele percebeu que todas as pessoas têm pelo menos 5 formas de se sentir amadas. Tempo de qualidade, quando a gente gosta de receber atenção, palavras de afirmação, aquelas pessoas gostam de receber elogio e declaração, presentes, quando você gosta de receber presentes, coisas, eu lembrei de você e tal, toque físico, abraço, cafuné, e qual é o outro? Ato de serviço, quando você faz alguma coisa em prol do outro. Tipo, minha mãe colocou o ventilador aqui pra mim, tava mau calor, tava aqui passando a mãe e tal, ela viu e colocou o ventilador pra mim. Isso é um ato de serviço. A linguagem dela é ato de serviço. Entendeu? Então tem as 5 formas de amor. A proposta que eu tenho pra você é: descubra como é que Deus te ama. Ok? E descubra como é que você pode se amar. O que você pode fazer para você mesmo que vai ser um ato de amor. Essa semana eu fui no mercado e comprei um sabonete que eu gosto. E o sabonete que eu gosto, de fato, de verdade, ele custa 5 vezes mais do que um sabonete comum custaria. Caramba, então ele é caro? Não, ele não é caro. Ele tem um preço maior. E eu quis ele, fui lá e comprei ele ao invés de comprar 5 outros do baratinho. Por quê? Porque eu estou exercitando me amar para aumentar a barra do merecimento na minha vida. Para destravar a prosperidade, a abundância vir com mais facilidade na minha vida. Se eu não sinto que mereço, eu vou me dar qualquer sabonetezinho lá e tal, tá bom. Vai me banhar, eu vou ficar limpinho e cheiroso do mesmo jeito. Mas e se eu puder usar aquele que eu gosto? Mesmo que ele tenha um preço mais alto? Aí eu vou estar aumentando a barra do meu merecimento. Eu vou estar me amando um pouco mais. No mesmo nível que eu sei que Deus me ama e que Ele também te ama e que você precisa descobrir isso cada vez mais. Léo, mas eu já sei que Deus me ama. Você pode descobrir mais, ok? É isso. Muito obrigado por você que participou dessa live. Nós temos aqui online 2 pessoas online na live. Irenildes e Ana Carolina, muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado pela presença da Patrícia que esteve aqui, Charlene, a Paulinha, Stefânia, o Mário, a Luciane, o Peter, o Tadashi, a Vanessa e outras pessoas que talvez não esteja aparecendo aqui agora. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, pelos coraçõezinhos que eu vi que brotaram alguns coraçõezinhos ali enquanto estava falando. E lembre de se amar, lembre de amar o outro, lembre de receber o amor de Deus e amar a Deus acima de todas as coisas, tá bom? Até amanhã, 7 horas da noite, com uma nova live de um tema que eu ainda não sei qual é, mas eu vou descobrir até amanhã, tá bom? Até mais.